Porque os desafios na vida vão ter. A vontade de quem quer vencer, ele faz tudo. Ele vai estudar, ele vai dedicar, ele vai aprimorar, ele vai aprender. E eu não tinha experiência em carro. E aí a empresa Pinalto, né, sob a direção do Edmund Neto e os demais, eles dão uma oportunidade ao qual você público sabe que não é comum acontecer. Quando você entrou aqui, você tinha um salário de X. Quantos X a mais você consegue com isso e quanto você ainda pode conseguir a mais? Como fazer um vendedor sem experiência no ramo automotivo virar um vendedor de elite? Tô aqui com meu vendedor Wellison, como se diz, vendedor da Bahia, mas já tá com sangue goiano. Wellison, explica pra gente aqui como tornar um vendedor sem experiência a um vendedor de elite. Olá Edmund, tudo bem? Olá você, público. Como ele já falou, meu nome é Wellison, sou natural da Bahia. E Edmund, essa pergunta, o que me proporcionou eu conseguir chegar nesse estágio, né, nesse estado de vendedor de elite, como você mencionou, foi basicamente, primeiramente Deus, que a gente tem que agradecer, em segundo plano a minha família e toda a dificuldade que eu já vivenciei. Diferente de alguns colegas da infância, alguns amigos, eu utilizei a dificuldade e a falta na infância para mim poder propulsar um resultado no futuro que viesse fazer com que minha família, meus filhos não sofressem o que eu sofri. Passei 12 anos no banco, trabalhando 8 anos no Banco Nordeste e 4 anos no Bradesco, em uma farmácia, né? Bradesco privado, Expresso. E minha esposa teve um problema de saúde muito sério, então a gente teve que resetar a vida. E aí minha mãe morava aqui em Goiânia, falou que aqui era um local muito bom. E eu não tinha experiência em carros, como eu mencionei, trabalhava em um banco. E aí a empresa Pinalto, né, sob a direção do Edmund Neto e os demais, eles dão uma oportunidade ao qual você ouvinte, você público sabe que não é comum acontecer, das pessoas terem oportunidades de vender veículos sem experiência. Então essa empresa é louvável por essa magnitude que eles têm, né, dessa oportunidade de treinar um funcionário do zero. Isso é maravilhoso. O Edmund, ele nos entrega o que é mais precioso, que é o seu tempo. E você, Edmund, está de parabéns por fazer isso por nós. Você nos entregou o seu tempo, você chegou, me treinou, não foi de forma muito amorosa, foi firme, foi um treinamento duro, né? Você não está de brincadeira, você não perde tempo, e o que é mais valioso, você aplica em quem você vê que tem futuro, e que realmente quer levar a sério, que tem vontade, resiliência e transpiração, como você sempre comenta. Vou só comentar aí esse espaço e falar com vocês aí, porque é bom saber isso, porque o público quer saber, porque tem muita gente que tem vontade de vender veículo, né? Então tem muita gente que tem vontade. E eu vejo o mercado fazendo totalmente contrário. Nós precisamos de pessoas que são treináveis. Para começar, as pessoas precisam ter a vontade. A vontade, o que é a vontade, gente? A vontade é aquela fome, porque os desafios na vida vão ter. A vontade de quem quer vencer, ele faz tudo. Ele vai estudar, ele vai dedicar, ele vai aprimorar, ele vai aprender. E a resiliência, porque isso já foi estudado dos nossos anos de experiência, que ao longo do tempo que acontece, que começa a jornada, são praticamente 98% que desiste no meio do caminho. Por quê? Porque não aguenta a resiliência e aí morre no meio do processo. Tem pessoas que chegam quase lá, mas muito próximo, e não aguentam na resiliência, porque é assim na vida, assim que fato. E transpirar, porque não existe nada fácil. Se alguém falar que alguma coisa é fácil na vida, esquece. Então essas 3 características, além de ser uma pessoa treinável. Então aqui é uma característica que eu quero compartilhar. Ou como não ter experiência. Isso
Não precisa. Isso não precisa ter experiência. Precisa ter essas 3 características e ser treinável. E ter um caráter e uma vontade. E tê-lo junto com o nosso propósito. Por isso, aí eu gostaria de saber se a gente identificou esses 3 pontos, né? E o que te levou aqui, você chegar aqui e começar. E quais os seus sonhos? Porque só tem uma coisa que acontece muito, é que o vendedor é a maior dádiva que tem. Eu falo de vendedor como se isso, porque, sendo bem sincero, consegue transformar sonhos e vontade, como se diz, dessa profissão. Deixa eu te falar um negócio pra você. Quando você entrou aqui, não vamos falar de X, você tinha um salário de X. Quantos X a mais você consegue com isso e quanto você ainda pode conseguir a mais do início da sua entrada? Você tem 2 anos e meio. Então, faço a pergunta para você, me fala da sua entrada, como é que foi e o processo até agora. Como eu mencionei anteriormente, eu trabalhei no banco, né, muitos anos. 8 anos no Nordeste e 4 no Bradesco Express. Simplesmente eram salários bons. E aqui simplesmente foi 3 a 4 vezes mais do que eu ganhava. Então, você tem noção, nesse pouco tempo aí, eu acabei de realizar um dos sonhos, né? Comprei um carro à vista, né? Um carro assim, de sonho, né? Que eu não imaginava que ia conseguir realizar tão rápido. Olha só, esse é um negócio interessante. Você começou sem experiência, você tem todo uns desejos e sonhos, e na sua vontade de aprender, de estar atendendo os clientes, de fazer, você consegue fazer 4 vezes o que você tinha, e aí você consegue realizar um sonho, que é a compra de um veículo, que é o que nós fazemos com eles, e ainda eu tenho certeza que isso, a sua família que não andava de carro hoje proporciona isso, e tem o carro. E eu tenho certeza que não é só esse sonho, você ainda tem um sonho da casa, né? É o principal, né? É o sonho da casa, justamente para poder trazer dignidade à minha família, que é o que proporciona a gente sempre estar dando o nosso máximo diariamente. A gente tem que ter um objetivo, tem que ter um sonho, tem que ter um ideal para poder fazer esse sonho virar realidade e a gente se transformar um vendedor de elite. Só não pode desistir quando vier as... Aqui, ó, esse vendedor de elite que a gente fala precisa vender mais de 20 carros. Qual foi a experiência quando você usou o cinturão e a gente participou daquele jantar que teve? Como é que você sentiu lá no topo? Primeiro, a gente sempre imagina que para poder estar no topo, principalmente num local como nós estávamos, muito fino, né, nós imaginamos que tem que ter muito estudo, tem que ter uma condição financeira muito grande. E eu te digo uma coisa, nada contra o estudo, até porque eu estudei também. Mas hoje aqui na concessionária, ela te proporciona a estar em lugares que pessoas de altíssimo nível, né, de conhecimento vão estar também. E quando eu estive lá, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso aqui. O ambiente é importante? Demais. O ambiente muda a mente, muda os ideais, muda o teu futuro, né? Então, você tem que se desapegar. Quando a gente fala para vocês assim, o ambiente muda tudo, você tá ao redor de pessoas e como você, que eu falei para você, eu aprendo muito com você, você é uma pessoa que a gente gosta de ter o convívio, essas pessoas que a gente quer aqui da Pinalto, a gente tem o maior orgulho. Esse é o nosso propósito, a da Pinalto. Essa marca Pensa em Você é de transformar pessoas. E não tem nada mais gratificante. Você tem 2 anos e meio, você conquistou o carro, o veículo dele agora, né? Já vi que tá chique de veículo, e ainda vai conquistar a casa. Nós vamos botar esse objetivo um pouco mais curto para você conseguir ir para vender muito carro e isso. Pessoal, é isso. Um vendedor que era de outro estado, é um vendedor que não sabia nada de veículo, que realizou o sonho do carro, e você pode ser o próximo, a isso, é isso que nós desejamos aí. Welson, meus parabéns. Muito obrigado. E a casa nós esperamos. Em nome de Jesus.